E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre vetores, né? Propriamente continuaremos falando sobre o uso do produto escalar, tá? Então a ideia hoje é tentar aplicar o que a gente já aprendeu sobre o produto escalar, resolvendo alguns exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo que a gente vai resolver é encontrar. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Opa. Encontrar encontrar o ângulo. Então, ângulo entre os vetores entre I mais J mais K. Opa. I mais J mais 2K. E 2i menos j mais k. Tá? Bom, como é que a gente vai resolver isso aí? A gente vai chamar de θ o ângulo, né, entre esses dois vetores, e a gente pode tentar começar calculando algebricamente, ou tanto algebricamente quanto geometricamente, o produto vetorial entre esses dois vetores, né? Não, produto escalar. Bom, se a gente quiser calcular algebricamente, né, a gente vai ter que I mais J mais 2K escalar 2i menos j mais, é isso? 2i menos j mais k. Algebricamente, a gente vai ter uma vezes 2, né? 2. Uma vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. Tá? Então, algebricamente, isso é o produto escalar. Geometricamente, né? Geometricamente, esse produto escalar mais k, geometricamente, isso vai ser exatamente a norma dos dois vetores, né? Vai ser o produto da norma dos dois vetores. E o que é? Né? É a norma de cada um vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Cosseno de θ. A norma de cada vetor aqui, né? 1 quadrado mais 1 quadrado mais 2 quadrado, 6, né? Raiz de 6, na verdade. Raiz de 6. A norma do outro. 2 quadrado mais 1 quadrado mais 1 quadrado, também raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vezes o cosseno de θ. Tá? Então, combinando as duas soluções que a gente tem, a gente vai ter que a solução geométrica é igual à solução algébrica. Portanto, aqui a gente tem que o cosseno de θ é meio. Né? Ou, né, direto, né, cosseno de θ é 3 sobre 6, logo é meio. Né? E a gente chega, portanto, que o θ é π sobre 3. Π sobre 3. Ok? E aí a gente finaliza o nosso problema. Segundo problema. Segundo problema é saber se os vetores 1, 3 e os vetores menos 2, 2 são ortogonais. Ok? Letra A. Letra B. Para que valor de A
os vetores 1A e 2B e 2, 3, eles são ortogonais. E em terceiro, se a gente tem uma situação, tá, onde a gente tem um vetor, imagina que a gente tem um vetor A. Então, a gente tem aqui um vetor A. Tá? Depois, a gente tem um vetor B1, que é ortogonal A. Então, B1. Então, eles são ortogonais. E, né, A e B2 também são ortogonais. Ok? Então aqui são ortogonais, aqui também são ortogonais. Beleza? Se todos os vetores eles têm o mesmo comprimento, então qual é a coordenada de B1 e qual é a coordenada de B2? Primeiramente, o A, eu vou definir o A como sendo o vetor, vou colocar esse A desse lado, e eu vou definir o A como sendo o vetor A1, A2. A1, A2. Ok? Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, vamos na letra A. Vamos tentar responder a letra A. Então, para verificar se esses vetores eles são ortogonais ou não. Para saber se os vetores são ortogonais, o produto escalar precisa dar zero. Então a gente só precisa tomar o produto escalar. Então, o produto escalar entre o vetor 1, 3 e o vetor menos 2, 2 é o que? 1 vezes menos 2, menos 2. 3 vezes 2, 6. Tá? Então esse produto escalar dá 4. 4 é diferente de 0, então eles não são ortogonais. Ok? Letra B. Letra B, eu preciso descobrir o valor de A, né, para que esses vetores sejam ortogonais. Ou seja, a gente precisa encontrar o valor de A tal que o produto escalar ele seja 0. Então, se a gente fizer o produto escalar entre o vetor 1A e o vetor 2, 3, quanto que a gente vai ter? 1 vezes 2, 2. A vezes 3, 3A. E para eles serem ortogonais, isso precisa ser 0. A consequência é que A precisa obrigatoriamente ser menos 2 terços. Ok? E a última pergunta, né? A gente sabe que B1 é rotacionado em 90 graus no sentido horário, né, no nosso desenho. A gente precisa mostrar que o B1 ele tem as coordenadas A2 menos A1, tá? Essa é a coordenada, a gente precisa mostrar isso. E é fácil de checar que a norma de B1 é igual à norma de B2. Perdão, é igual à norma de A, tá? Então, e que o produto escalar entre ele e A é 0. A nossa figura mostra que se a gente colocar o sinal negativo em A1, ou seja, significa que a gente vai ter um vetor A2 menos A1 e a gente vai rotacionar ele no sentido horário de A. Então, essa vai ser a coordenada do vetor B1. Então vamos com calma, tá? A gente precisa mostrar, primeira coisa é
que o vetor B1 é quem? Vai ser o vetor de coordenada A2 menos A1. Ok? E dá para checar, né? Se a gente fizer a norma desses vetores, tá? Se a gente fizer a norma desse vetor, ele vai ser exatamente igual à norma de A, tá? Porque aqui vai dar raiz de A quadrado mais A1 ao quadrado, e aqui também vai dar raiz de A quadrado, não, desculpa, A2 quadrado mais A1 quadrado, tá? E também a gente pode verificar facilmente, tá? Não é difícil, a gente verificar também que esse vetor escalar com A dá zero. Perceba que vai dar A2 vezes A1 menos A1 vezes A2, então dá zero, tá? Então, a gente, na nossa figura, o que a figura mostra? Né? Que a gente está colocando o sinal negativo no elemento A1, né? Lembrando que A1 é a coordenada x, né, desse vetor. Se a gente coloca o sinal negativo para ele, né, ele vai estar caminhando essa mesma distância, né, só que na coordenada y, portanto ele vai caminhar para baixo, né, e positivo na x, como sendo a distância de y, né, distância de y do primeiro. Ou seja, se a gente fizer isso, se a gente tiver essas coordenadas, a gente verifica que a gente vai estar rotacionando esse vetor A no sentido horário em 90 graus, tá? Essa é a conclusão geométrica de por que essa é a coordenada de B1. B2 é A rotacionado em 90 graus no sentido anti-horário. Então, a ideia é fazer o mesmo pensamento, só que de forma similar, tá? Então, de forma similar, como para essa condição, quando a gente negativa o A1, ele vai rotacionar no sentido horário. Se a gente negativar o A2, a gente vai ter justamente o B2, que é o A rotacionado no sentido anti-horário. E então chegamos nas coordenadas que a gente precisa, tá? Então a gente tem mais um exercício, tá? Exercício 3. E o exercício 3 é o seguinte: a gente vai usar o produto escalar para mostrar que as diagonais de um paralelogramo têm comprimentos iguais, se e somente se eles forem um retângulo, tá? Então, então o que a gente está querendo mostrar? A gente está querendo mostrar que se a gente tem um paralelogramo, onde nesse paralelogramo as diagonais deles são iguais, que eu não estou conseguindo colocar, ele se recusa. Vou fazer o seguinte: fazer a diagonal primeiro e aí depois eu faço o retângulo, mais fácil. Pronto, aqui a diagonal, outra diagonal. Então, para que essas diagonais tenham comprimentos iguais, a gente precisa provar que essa figura, esse paralelogramo, só pode ser um retângulo, tá? Então a primeira coisa, essa vai ser a nossa figura, tá? E eu vou nomear cada vértice do retângulo, né? Então esse é o A, esse é o B, esse é o C, esse é o D, tá? E a gente vai fazer uso de duas propriedades do produto escalar. A primeira propriedade vai ser que o produto escalar de um vetor, tá, vezes ele mesmo, né, o produto escalar de um vetor com ele mesmo vai ser o módulo ao quadrado desse vetor.
E a segunda propriedade que a gente vai lançar mão vai ser que o produto escalar de um vetor com W é zero se e somente se o V é perpendicular ao W. Tá? São essas propriedades que a gente vai usar. Então, se a gente olhar a figura, né, olhar essa figura que é do paralelogramo, a gente vai precisar usar o fato de que ABCD é um paralelogramo, tá? A gente não sabe ainda se ele é um retângulo ou não, o que importa é que ele é um paralelogramo. E dessa forma, pela definição do paralelogramo, a gente sabe primeiro que o vetor AB tem que ser igual ao vetor DC, ok? Tá? Então a gente tem aqui, né? A gente tem que AC, você tem esse vetor AC, pela composição de vetores aqui da imagem, quem é AC? AC obrigatoriamente precisa ser AB mais BC, ok? A soma desses dois vetores, AB mais BC, formam AC, tá? E de maneira similar, né? Então, BD, quem é BD? BD é BC, BC mais CD, tá? E, bom, BC mais CD é exatamente igual, né? Exatamente igual a BC menos AB. Percebe? Então a gente tá somando esse, tá? Menos AB é justamente BA, né? Então é isso mais isso, ou seja, como BA é igual a CD, então BC é igual a BC mais CD é igual a BC mais BA. Mais BA é igual a menos AB. Então, a gente tem BC menos AB. Ok? Então, se a gente tomar os produtos escalares, o que a gente tem? Primeiro, a gente tem que a norma de AC ao quadrado vai ser, portanto, o produto escalar de AC com ele mesmo. Ok? Isso significa que a gente está tomando o produto escalar de AB mais BC com AB mais BC. Ok? E isso, portanto, né? Isso aqui vai dar módulo de AB quadrado mais 2 vezes AB escalar BC, né? Mais a norma de BC ao quadrado. Ok? E de forma semelhante, se a gente for fazer o mesmo tratamento para BD, né? Então, para BD ao quadrado, também obrigatoriamente é BD escalar BD, que nada mais é do que BC menos AB escalar BC menos AB. Ok? E isso nos dá norma de BC ao quadrado menos 2 vezes AB, menos 2 vezes BC AB, certo? Escalar, né? Escalar para AB, mais norma de AB ao quadrado. Ok? Se a gente comparar as duas equações, né? A gente vai ter que o quê? A gente vai ter que
que a norma de AC ao quadrado, tá? Norma de AC ao quadrado é igual a norma de BD ao quadrado se e somente se esse termo, né? Esse termo misto, né? Então, 4AB vezes BC, escalar BC for igual a zero, né? É a única forma disso ser igual, percebe? Exatamente, a gente está fazendo aqui a comparação, né? A gente verifica que se a gente fizer essa equação de cima igual à equação de baixo, a gente vai anular esse BC ao quadrado, a gente vai anular o AB ao quadrado e a gente vai ter 2AB vezes BC é igual a menos 2BC vezes AB. Portanto, 4AB vezes BC precisa ser zero para que essas duas condições sejam verdade. Tá? Isso mostra que a diagonal tem o mesmo comprimento se e somente se AB for perpendicular a BC. Porque a única maneira disso aqui ser zero. Então, aqui implica que AB, esse vetor, é perpendicular ao vetor BC. Tá? E isso, né, isso acontece se um dos lados do paralelogramo é ortogonal a outro. Porque quem é AB e quem é BC? Então, eu estou falando aqui, AB e BC, esse ângulo aqui é de 90 graus. E para que esse ângulo seja de 90 graus e que ele seja um paralelogramo, esse ângulo também é de 90 graus. Tá? Portanto, esse ângulo também é, e esse ângulo também é. Logo, a gente tem um retângulo. E aí a gente demonstra. Tá? Eu quero deixar também, como de costume, eu quero deixar alguns exercícios, tá? Também de aplicação do produto escalar, bem parecido com esses exercícios que a gente tá resolvendo aqui, tá? Então, é de se esperar que nessa lista de exercícios para o próximo vídeo não haja tanta dificuldade como nas listas anteriores, justamente porque aqui a gente vai estar tratando de exercícios muito parecidos com o que a gente resolveu, tá bom? Então, serão 3 exercícios, tá? Então, vamos para o primeiro. O primeiro é o seguinte. Então, vamos abrir uma página nova. É o seguinte, encontre o ângulo entre os vetores A igual a I mais 8J e B igual a I mais 2J. Ok? Segundo exercício dado pontos A igual a 1 e menos 1, Q igual a 0, 1, 1, R igual a menos 1, 3. Para qual ou quais valor
os valores de A, o ângulo PQR é um ângulo reto. E por último, tá? Mostre que não tô achando o cursor. Mostre que as diagonais de um paralelogramo são perpendiculares se e somente se for um losango tá? Ou seja, seus quatro lados têm comprimentos iguais. Ok? Esses são os exercícios para o próximo vídeo. Era isso e até o próximo. Tchau, tchau.